Touch, gravando. Gravando. Tá dando alguns probleminhas no Teams, tá? De vez em quando ele tá gravando a aula e não fica, por algum motivo bizarro. E para algumas turmas eu tô perdendo isso, então vai sendo muito importante manter isso aqui gravado para o YouTube também, tá? Porque para algumas turmas está dando errado. Vou até mostrar aqui, ó. Acabei de ter uma aula com. Tá aqui em equipes, só mostrar para vocês, tá? Deixa eu voltar rapidinho. Já estou partilhando. Então tem aqui, ó, por exemplo, uma turma, acabei de dar aula para eles, foi um laboratório diferente de transporte. Ficou nesse formato aqui, ó. Não conseguiu carregar a gravação para transmissão. Então, gravou, mas não gravou, aí não gera link. Então, no máximo, a gente relata um problema. Seleciona a opção, gravação. Enfim, ninguém vai resolver isso mesmo, então nem vou mandar. Vou voltar aqui pra gente. Então, deixa esse no YouTube acabando sendo uma mão na roda. Depois eu passo o link, né? Se der errado. Senão eu prefiro deixar no Teams, etc. Mas basicamente, na aula passada, a gente fez esse exercício aqui, que foi um exercício de instalação em si. A gente dimensionou os diâmetros hidráulicos, a gente achou qual que seria a bomba, né? Que ia atender a instalação com base no catálogo do fabricante. Achamos, né, qual que seria a potência de consumo. Se tivesse colocado o valor do kilowatt, né, para operar, tinha achado até quanto que ele ia custar no ano. Então, um bom exercício, né, com base, basicamente a gente ia precisar aqui de, com dados, né, quais seriam as pressões de trabalho, qual que seria o desnível, qual que seria o comprimento das tubulações, quantos acessórios iam ter, que é parte do projeto também. Então, com base nisso, a gente dimensionou o resto todo. E a gente vem agora para essa parte aqui de captação, que ela está justamente, vai fornecer para a gente as limitações que a gente vai ter na hora de colocar uma bomba para instalação, que é justamente o efeito de, como é que fala? São as limitações físicas, tá? Você tem uma limitação drástica, que é você tem uma altura muito grande entre o reservatório de sucção e a bomba, e a altura é a altura manométrica, tá? Não é só a altura vertical, que dependendo, né, do nível dessa altura manométrica, a bomba não consegue succionar a água, certo? A água chega até um ponto de tubulação e não segue para a bomba. E aí ela fica girando em vazio e fatalmente vai queimar se ela não for desligada rapidamente, tá? Mas pode ser que essa água esteja chegando e na entrada dela a pressão ainda esteja baixa. Na hora que eu falo baixa, eu quero dizer que ela está tão baixa que ela está dentro da região de líquido mais vapor para a temperatura em que a água se encontra. Ou seja, a pressão está baixa o suficiente para aquela pressãozinha de trabalho ali, você está na região de saturação. Então você pode produzir bolhas de vapor de água. E essas bolinhas de vapor de água, tá? Não são bolhas de ar, tá? Elas, quando vão se deslocando, né, como é que fala, ao redor do rotor, elas vão saindo de região de baixa pressão, na entrada da bomba, e vão indo para regiões de maior pressão lá na saída da bomba, que vai passando pelas palhetas do rotor, né, e lá na saidinha a pressão já está alta o suficiente para aquela bolinha que está, né, como é que fala? Que estava numa condição favorável para a existência dela, né, e para a região desfavorável, para essa pressão maior. E aí, quando ela chega nessa região desfavorável, ela implode. Quando ela implode, ela vai criar uma pequena onda mecânicazinha que vai se propagar até a estrutura mais próxima. E quando ela propagar naquela estrutura, vai criar uma pequena vibração que vai fazer com que tudo que esteja menos, vamos dizer assim, tudo que esteja menos agregado, né, fatalmente vai acabar se soltando. Então, o que a gente vai ter é a formação de pequenas cavidades, tá? Porque tudo que está menos coeso vai se soltando, aí vai ficando um monte de buraquinho. E
vai dando um aspecto todo esponjoso, corroído, né? E é como se tivesse, como é que fala? É um tipo de erosão, né? Nesse caso, uma erosão por cavitação. Aí o rotor, que deveria durar muito tempo, ele dura praticamente nada, justamente porque ela está sendo erodida o tempo inteiro. Porque, vamos dizer assim, não é uma bolha, são centenas de bolinhas que vão caminhando e implodindo ao mesmo tempo, certo? E aí, durante toda a operação, isso vai ocorrendo e vai destruindo a superfície do rotor, certo? E aí, conforme vai destruindo, você vai ter um aumento do atrito entre o rotor e o fluido, então vai cair na eficiência dela, certo? E a cavitação é um problema que a gente resolve no projeto, certo? Então, se ela ocorrer por algum motivo, ou é porque alguém fechou alguma válvula no meio do caminho, certo? Isso fez criar uma diferença de pressão e aí está tendo algum tipo de problema, ou então foi um erro de projeto, certo? Porque é totalmente previsível e é fácil, inclusive, da gente perceber ela, porque ela, como essas bolhas implodindo, elas vão, como é que fala? Criar oscilações, né, que está dentro da frequência do ouvível nosso, né, que está entre 2 Hz, 20, acho que a nossa é 2 Hz para 22.000 Hz, que é o nosso espectro de audição. Então, é um fenômeno que está dentro dessa faixa, certo? Então, a gente consegue perceber isso, tá? Pode ocorrer tanto em bomba quanto em turbina também, certo? E a gente vai dar uma olhadinha. Pode ocorrer em válvulas também, vamos dar uma olhadinha no videozinho para a gente poder coletar isso. Eu tenho ele aqui, já pronto, ou tá no YouTube? Vamos ver. PUC. Não, PUC nada. Aulas. Essa paradinha. As coisas da PUC são as que estão. A parte de coordenação e outras coisas assim. Aulas e aulas mesmo. Vídeos. Hidráulica pneumâtica. Animation. Não. Mecânica dos frutos. Newton, lift, estouramento, disso, supersônico, ainda não, nada disso aqui. Poxa, poxa. Pô, que preguiça minha, não busquei ainda. Então vamos pegar aqui do YouTube mesmo. Cavitation. Oi? Vídeos. Cavitation is explained. Vou pegar esse daqui, ó, para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Travou? Deu uma travadinha, a internet deu uma caidinha. Parou a gravação, reiniciou aqui de novo. Aparentemente está gravando. Ah, mas dá pra aquela quedinha aí. Vamos ver. Isso não vai dar problema. Que eu acho que é isso que tá dando. Fazendo as sair, tá? Vou tirar o áudio aqui, porque é, é muita firula. Vou colocar maior aqui pra gente ver. Passo o link desse videozinho aqui também, se vocês quiserem ver. E fala pra gente, né? O diagrama de fase, né? Quando que a água é líquida, quando que ela é sólida, quando que ela é gasosa pra gente, em função da temperatura e a pressão, que é a primeira parte da explicação dele, para poder falar daquela parte da mudança de fase, né? Quando que o líquido vira vapor, etc. Então, fala aqui, ó, temos o ponto crítico, temos aqui para pressões maiores que essa pressão e a temperatura aqui, a gente vai ter tudo sólido. Nessa região aqui entre 0 e 100, né, para pressão acima dessa linha aqui, a gente vai ter tudo como líquido, aqui tudo como vapor, né, para onde você tem pressões pequenas e temperaturas elevadas, tudo como vapor. Então, se ela está migrando daqui para cá, ela está evaporando, se está no sentido contrário, ela vai estar condensando, por aí vai. Aquele esqueminha de termodinâmicazinho, bonitinho. Vai dando destaquezinho aqui nessa linha aqui de saturação. E aí vai falar sobre as razões para ocorrer a captação. Acabei de descrever isso para vocês em texto, então
vai mostrando onde que isso pode acontecer. E aí o que vai acontecendo? A gente tem o, como é que fala? Que eles chamam de impeller, né? Que é basicamente o rotor ou a hélice, na verdade, para um barco, por exemplo, o que vai acontecendo? Conforme essa hélice gira a uma velocidade muito elevada, certo? O que vai acontecer é que ela vai pegar as partículas do fluido e vai acelerar elas, certo? Então vai existir, né, uma diferença de velocidades aqui ao longo das palhetas, que aqui nas beiradinhas dele, o que vai acontecer é que essa velocidade pode ficar tão alta que a pressão cai e chegando nessa região de saturação, vai formar bolinha que logo em seguida, saindo aqui dessa região, ela implode e vai mandando onda de baixa frequência, né, para a parede dessa hélice aqui e vai cavitando sobre ela. Então o que ele vai mostrar para a gente vai ser justamente as bolinhas se formando, certo? Justamente em função da movimentação muito rápida desse elemento ao girar. Então vai formando essas bolinhas de vapor de água, isso não é ar. Se cair uma pergunta em prova e dizer que tem ar aí durante a captação, é zero, tá? É bolha de vapor de água, que ela está se formando e na hora que ela implode, ela vai e danifica a estrutura que está ao redor. E aqui ele mostra para a gente um pequeno experimentozinho para justamente ele gerar a captação. Ele tem aqui, ó, tá? Só para a gente parar, uma pequena bombinha, um monte de medidor aqui de pressão, poder avaliar a pressão em vários pontos. Ele tem aqui uma contração, que é onde ele vai mostrar a parte de captação. Ele tem uma válvulazinha que ele poderia mostrar a captação dela também, mas não é o caso, certo? E na própria bomba também, se ele não trabalhasse isso, poderia acontecer, certo? Aqui é só um circuitinho, etc. Falta um acumulador, né, para água, talvez seja esse elemento aqui, que não é explicado no vídeo, certo? Para servir de caixa, não manter a tubulação inteira cheia de água e não de ar mais água, por exemplo. Então, ele vai basicamente estudar aqui para a gente mostrar os efeitos de captação lá. Vamos passando. Ele vai indo agora. Então, ele vai chegando ali. Depois que ele acionar essa bomba aqui e falar que o fluido vai estar passando, ele usa essa válvula aqui provavelmente para regular a vazão. Poderia usar um inversor de frequência, mas a válvula também serve. Tá? E o que vai acontecer? Conforme o fluido passa aqui, ó, e ele está mostrando aqui um gráfico sobre como que ficam as pressões, tá? Se for olhar em questão de velocidade, a gente teria uma velocidade mais baixa aqui e uma velocidade mais alta aqui. Então estaria com as cores, o espectro estaria trocado, tá? Onde que está em vermelho seria, onde que está em vermelho seria onde teria em azul, né, por feito da velocidade, e por assim vai. Certo? Qual que é a ideia? Onde a gente tem maior pressão, menor velocidade vai ser menor. Então, nesses pontos aqui, ó, antes da contração, você vai ter uma velocidade mais baixa, uma pressão mais elevada, certo? E o que vai acontecendo é que o fluido vai se curvar, né, para poder passar por essa regiãozinha aqui onde a gente tem essa contração. Então, o fluido vai mudando o sentido de velocidade, vai aumentando a intensidade dele, porque a área está reduzindo e a vazão tem que ser a mesma, certo? Então, na hora que ele vai passando aqui, a velocidade aumenta e a pressão vai caindo, certo? Chegando aos menores níveis de pressão, que esse azul escuro aqui, ó, logo aqui na sequência. Aqui, ó, a gente basicamente só tem o fluido recirculando, tá? Basicamente isso. E as velocidades do escoamento principal estão aqui na lateral, onde está vindo em azul mais clarinho, tá? Peguei. Beleza. E aí o que acontece? Conforme a velocidade vai aumentando, etc., e a pressão vai diminuindo, ele vai medindo as pressões em diferentes pontos e vai comparar isso no diagrama como é que fala? Diagrama de temperatura e pressão para a água, certo? Vou mostrar esses estados aí. Vai mostrar só aquela partezinha ali da parte de líquido mais vapor, tá? Com temperatura de 20 graus, a pressão absoluta para vaporização, né, seria de 2.300 Pascal.
é nada, né? É 2,3 kPa. E aí o que vai acontecendo? Ó, esse é o nível de pressão para a gente trabalhar. Para líquido, teria que ter uma pressão maior do que esse valor. Para ser vapor, teria que ter uma pressão menor, né, mantendo a temperatura fixa. É o que ele está fazendo aqui, ó. Gráfico de temperatura fixa, não está mudando de temperatura. Então, na hora que ele vai escoando, ele vai buscando esses pontinhos aqui, certo? Ele coloca aqui, ó, onde a pressão mais alta está aqui como líquido. Vai aproximando, a pressão vai diminuindo, né? Vai aproximando aqui da curva de líquido mais vapor. Então, vai aproximando, aproximando, aproximando. Na hora que ele vem para cá, ele vê o seguinte, ó. Está abaixo da pressão de saturação dela. Então, o que vai acontecer é que as gotículas de água, as moléculas de água que estão aqui, elas vão, para essa pressão tão baixa, se expandir, virar vapor, e ao virar vapor nessa região, elas vão ficar com densidade diferente, né, do restante das moléculas de água e vão ter uma inércia diferente também. Então, elas vão se deslocar e, ao se deslocarem, a gente vai ter um monte de bolinhas. O que a gente vai visualizar vai ser um monte de bolinhas sendo formadas aqui nesse anel, e conforme elas vão escoando para regiões onde a pressão vai ser maior, que é qualquer posição exceto essa, elas vão implodindo, certo? Então, na hora que elas vão saindo, elas vão deslocando junto com o fluido, e elas vão pipocar, né? Vão explodir, vão voltar a ser água, né? Aqui nessa região. Por isso que elas não continuam. Elas se formam aqui, se implodem até essa posição aqui, ó. Então é nessa região que vai ter captação para essa seção, basicamente em função da variação da velocidade que a gente vai ter e, claro, da pressão, conforme o fluido vai estar escoando, certo? E aí, claro, a gente vai ter danos, né, nessa região onde está ocorrendo essa implosão das bolinhas de vapor, certo? Não é a formação delas, não é que ela implode. Aí vai mostrando a bolinha se formando em slow motion, depois ela implodindo. Na hora que ele implode, nota que aparece uma direção preferencial aqui. Isso pode vir em função da, como é que fala? Da própria gravidade, ou pode ser também em função de algum bloqueio que ocorre na formação da bolha. Ela fica um formato ovalado, né? E na hora que ela vai implodindo, ela vai deslocando um jatinho para baixo, que é um microjato, né? Que vai ter uma velocidade, como é que fala? Vai ter uma velocidade grande e pode atingir uma superfície, tá? Conforme ele implode. Então, vai mostrando bolha de vapor se formando para pressão baixa, né? Menor que a pressão de vaporização. E depois, quando vai transitando de baixa pressão para uma pressão mais alta, aí ela vai implodindo, deveria implodir, né? Como é que fala? Vamos dizer assim. Deveria implodir, vamos dizer assim, basicamente só sobre efeito, né, das pressões, e aí, por gravidade, né, você teria uma pressão maior na parte de cima que na parte de baixo, e na hora que ele implodir, ela ia encolher primeiro o topo, aliás, perdão, encolher primeiro o fundo, onde a pressão está maior, né? E a bolinha implodir de baixo para cima também, reduzindo o volume, mas o fundo dela é subindo. Como ela está escoando para a região de baixo, para a região de alta pressão, aqui nessa região, nessa face toda direita, a pressão é maior do que aqui na pressão na face direita, perdão, na face esquerda, certo? Então, como ela está deslocando, para onde ele tem uma pressão maior, você vai ter ela implodindo, né? Um direcionamento, certo? E aí vai mostrando que ela vai reduzindo primeiro para cá, então ela vai ovalando, vai formando aqui uma, como é que fala? Uma direção preferencial, né, para a implosão dela, e vai criando um microjato, certo? E esse microjato aqui que vai a velocidade elevada e vai implodir junto à superfície. E na hora que ele implode, aí é meio exagerado que ele vai mostrar para a gente, mas ela vai e implode, depois chegou no tamanho máximo, vai implodindo, vai pegar um pequeno jatinho, vai bater nessa superfície, né?
E vai ser um impacto a mais. Querendo ou não, toda implosão, não só esse microjato aqui, vai acabar criando uma vibração sobre a superfície. Tá? Esse microjato aqui é só o, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Que na hora que isso vai implodindo várias e várias vezes, durante muito, muito tempo, a estrutura aqui vai se fragilizando e tudo que está menos agregado a essa estrutura aqui, aos pouquinhos vai soltando por efeito dessas vibrações, dessas solicitações alternadas sobre ela. E aí na hora que vai soltando, vai expondo o que está aqui na parte de dentro. Certo? Então tem danos, né? Um monte de estruturas. Ele vai mostrar para a gente aqui uma bomba que sofreu cavitação. Ela novinha deveria ser isso. Com cavitação, depois de 6 meses, ela já está demonstrando, né, que a superfície estava pintadinha aqui, ó, para a gente, vamos dizer assim, reparar onde que ocorreu a captação. Ela vai implodir, na hora que as bolinhas vão implodindo aqui logo no início, saiu da região de baixa, foi para pressão de alta, já começa a implodir aqui, e na hora que vai implodindo, vai aumentando atrito com o fluido, vai reduzindo a eficiência do escoamento, do rotor, certo? E com o tempo vai passando, mais e mais regiões vão sendo, vão se fragilizando e vão sofrendo esse efeito de cavitação. Lembrando, né? Conforme vai fragilizando essa estrutura aqui, o restante, o que está próximo, vai ficando frágil também. Aí ele vai quebrando, certo? As palhetas do rotor, certo? E depois de 2 anos, você não tem mais rotor, né? Você está fingindo que está bombeando. Literalmente isso, certo? A vazão já não consegue manter, a pressão não consegue manter, mais para a operação dessa bomba. E no caso dessa empresa aí, ela fez de propósito, tá? Pegou esse rotor, ficou destruindo ela durante um tempo só para fazer esses videozinhos, etc. Mostrar esse efeito da captação e como que ele é importante para o projeto, tá? Então, como que ele é, novinho, bonitinho, mostrando em ângulo aí para a gente ver onde está ocorrendo essas captaçõezinhas. Passa. A gente já está comendo aqui a palheta, né? Vai perdendo a espessura dela e vai perdendo também a largura dela. E aqui ó, já está praticamente tudo corrido. Já não está bombeando mais, não está conseguindo manter o mesmo de pressão, não consegue bombear mais uma quantidade. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Quietinho. Vamos ver. Muitas dúvidas. Travou? Não, essa parte já foi. A pressão desse ponto azul claro não seria maior? No azul escuro é menor ainda, tá? É na escala de cores. Deixa eu voltar aqui no vídeo. A parte lá onde estava a seção transversal aqui. Tá? Ele tem escala. Quanto mais vermelhinho, maior a pressão. Quanto azul e azul mais escuro, menor a pressão. Então a pressão menor que a gente vai ter vai ser aqui, ó, nessa regiãozinha, que vai ser ao redor, né, dessa contração, certo? E aqui nesse azul mais leitoso, quase turquesa, a pressão já está mais ou menos para cá, ó, certo? Então não é tão baixa assim. Nessa posição aqui que é mais baixa, tá? Captação ocorre devido a algum problema no projeto ou é algo inevitável? A captação ela vai ocorrer se tiver um problema no projeto, tá? Se você colocar a sua instalação de tal forma que ocorra, né, uma pressão mais baixa que a pressão de saturação do fluido, vai ocorrer captação. Então, se você faz o projeto para que ao longo de toda ela você não tenha pressões menores que a de vaporização, não vai formar bolha de vapor do fluido e ela não vai implodir, certo? É possível prever? É possível prever. Você olha no projeto, vê lá que tem, vamos dizer assim, só de sucção uns 15 metros de altura na coisinha, a água nem vai chegar, certo? Mas já está indicado que algum problema vai ter. Captação é um deles. É só fazer conta, a gente vai mostrar por Bernoulli como que chega, certo?
para a gente poder prever, posicionar a bomba corretamente na instalação, para a gente não ter problemas, certo? Tanto que é uma das coisas que aparece no exercíciozinho nosso aqui, ó. Deixa eu voltar só um para trás, para mostrar. Aqui, ó, a tubulação de verdade, ela tem comprimento 3.612 metros, né? Sendo que na sucção, né, você vai ter só 12. Tem um motivo para isso, né? Porque a gente deixa o restante lá para o recalque. Para o recalque a pressão vai estar elevada, já está depois tá bom. Certo? Agora, antes dela, você tem esses efeitos de sucção. Certo? E aí, quem vai limitar o fluido mesmo, a pressão dele, vai ser pressão atmosférica, na maioria das vezes. Tá? Aí a gente vai ver isso na hora que a gente for ver a captação. Daria para evitar a captação arredondando as bordas de tubulação? Então, né, o tubo já é bem redondo. Tá? Eu entendi o coisinho ali, né? No caso da contração, né, se a gente arredondasse, ia reduzir provavelmente a variação de pressão, certo? Mas aí tá aquela história, se aumenta a velocidade, independente da curvatura que você vai ter na borda ali, a pressão vai acabar ficando abaixo da pressão de vaporização e vai formar uma bolinha. E depois que a bolinha implodir, já era. Certo? Então, a captação pode ser imitada, basta que a gente mantenha todos os pontos, né, não só da máquina de que vai operar, mas da tubulação como toda, né, acima da pressão de vaporização do fluido. Então, a gente vai fazer, a principal preocupação nossa é garantir que na entrada das bombas, né, essa pressão fique acima da pressão de vaporização. Se for uma turbina, mesma coisa. A gente tem que trabalhar com ela de tal forma que na saída dela, como é que fala? Em todos os pontos do escoamento sobre a turbina, né, a pressão fique acima da pressão de vaporização para não ter formação de bolha de vapor de água. Então, na hora de a gente fazer as avaliações, posicionamento de bomba, turbina, então, o fluido que tiver a menor pressão de vaporização para aquela temperatura, ele cavita antes. Então, por exemplo, a água, ele mostrou lá que a 20 graus ele tem a 2.300 pascal, né, ou 2,3 kPa, para poder vaporizar. Se eu tenho um fluido que vaporiza bem mais cedo, como por exemplo o etanol, aí na hora de fazer um bombeamento para esse tipo de fluido, né, eu tenho que ficar preocupado, né, com a pressão de vaporização do etanol, não da água. Como calcula a pressão de vaporização do líquido? Simples, fazendo experimento de termodinâmica. Vamos abrir aqui. Ó. Já que a pergunta é sobre isso, né? Vamos lá. Termodinâmica, avaliando propriedades, terceiro capítulo do livro. E ele fala como que ele avalia propriedades. Coloca o fluido dentro do cilindrozinho, né? Vai variando coisas, né? Temperatura, volume, pressão, e aí vai pegando, né, as condições, né? Você vai observando se vai ter formação de dupla fase, se não vai ter, e vai criando, né, os gráficos de pressão por temperatura, ou volume por temperatura, certo? Então, basicamente, avalia propriedades termodinâmicas mesmo para o fluido, certo? Então, considere o diagrama fechado que tem água líquida. Ao ser aquecida lentamente, quando a pressão é mantida constante e uniforme no interior, pressão varia por volume específico. Então, vai mostrando, né? Vai mantendo, né, uma pressão só, por exemplo, vai aquecendo. Então, a temperatura vai aumentando, né, para o fluido. E mantendo a mesma pressão, ele vai fazendo isso aqui, ó, vai aumentando. Depois ele muda de fase, que é quando ele vai modificando aqui esses volumes desse jeito, e depois vai aumentando aos pouquinhos. Aí, em função da quantidade de vapor que a gente tem, em função da fração de água, a gente vai ter os títulozinhos, etc. Então, termodinâmica na veia, para poder prever essas propriedades de vaporização. Certo? Isso para medir. A outra maneira mais simples, que normalmente engenheiro mecânico faz, é ir na tabela de propriedades e pegar esse valor. Certo? Por quê? Algum engenheiro já fez isso para a gente, provavelmente um químico, e aí já tem as propriedades aí de vários fluidos aí. Certo? Então vamos lá. Para continuar, que agora vem a parte que interessa para a gente, que é a parte de projetos, que é a gente avaliar esse NPSH.
Em inglês, né, forçando, né, é o Net Positive Suction Rate, ou na tradução meio esquisita em português, por isso que ela não pegou, ficaria altura de sucção positiva líquida. É um péssimo nome. Então, normalmente a gente só refere para ele como NPSH, tá? E é basicamente o seguinte: ele quer avaliar quanto de altura de pressão acima da pressão de vaporização para o fluido que a gente tem disponível na entrada da bomba. Então, para isso, o que ele faz? Tá? Para fazer dedução. Ele vai pegar um Bernoullizinho, aqui, bonitinho, onde o ponto 1 para a gente vai ser aqui, ó, na superfície do reservatório de sucção, certo? E o ponto 2 para ele vai ser justamente aqui na entrada da bomba, certo? Onde ele está registrando para a gente, ó, tem uma pressão aqui que vai ser a pressão de sucção. Até colocou um medidor aqui para falar, ó, a pressão de sucção, essa aqui que a gente está medindo. A pressão nesse reservatório aqui é limitada ou por uma pressão de reservatório fornecida por algum exercício ou que a gente mede, ou então estando aberto para a atmosfera, vai ser em função da pressão atmosférica local, certo? O que vai acontecer? Bom, o reservatório, a gente considerando ele como extenso, essa velocidade V1 aqui ela vai ser aproximadamente zero, a gente pode desprezar ela. Só que ao longo do escoamento na tubulação, a velocidade V2 vai ser a velocidade do fluido na tubulação. Ela lá já não é tão desprezível assim, tá? E o que vai acontecer é que o desnível que a gente vai ter entre Z1, que é essa posição, e esse Z2, vai ser basicamente a diferença de altura que a gente tem entre a superfície do reservatório de sucção, né, e o posicionamento da própria bomba, tá? E claro, a gente vai ter perda de carga localizada, vai ter perda de carga distribuída, reorganizando a expressão em função dessa pressão de sucção. Eu pego ela, jogo ela para cá, os outros termos todos jogo para o outro lado. Então a pressão de sucção está positiva aqui, a pressão reservatória está no mesmo, está em lados opostos, né, com sinais iguais, vai ficar com sinais iguais do mesmo jeito. O Z1 que estaria aqui passou para o outro lado, ficou negativo. Como é que fala? O Z1 que estaria aqui deste lado, ele, na hora que passou e trocou os sinais, ele vai ficar positivo. O Z2 fica negativo, porque ele estava mesmo do lado da pressão de sucção, na hora que a gente inverteu a posição para elas. E os sinais. A velocidade V1 a gente vai cancelar daqui a pouco, certo? E aí, ó, fica com essa expressão reorganizada nesse formato aqui para a gente, para Bernoulli. E aí, simplificando a velocidade V1, a gente fica por esse formato, substituindo a pressão no reservatório de sucção pela pressão atmosférica, a gente fica nesse formatozinho aqui, ó, para a nossa pressão aqui na entrada da bomba. Tá? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Então, o que é o NPSH? Ele é definido para a gente como sendo a diferença de pressão absoluta para o fluido, certo? Na condição onde ele estaria estagnado, ou seja, como se a bomba, né, puxasse o fluido chegasse até que parasse, certo? Ou seja, ele despreza o efeito da energia cinética, como se essa velocidade V2 aqui fosse zero para ele, mas calma, a gente vai brincar com isso, e ele vai subtrair essa pressão absoluta de estagnação, né, pela pressão de vapor do líquido. Então, vai pegar a pressão de estagnação, vai subtrair da pressão de vaporização do fluido. Então, o que a gente vai fazer para avaliar o PNSH? A pressão de sucção do fluido, a gente vai pegar o termo da velocidade dela em 2, vai jogar ela para zero, para dizer que o fluido vai estar estagnado, igual o que ele precisa aqui para o MPSH, certo? E vai subtrair da expressão de vapor, da pressão de sucção que a gente já tem, o termo dessa pressão de vapor. Então, seria a expressão que a gente tem antes inteiro, né? Menos essa pressão de vapor, né? Pelo peso específico dele. Tá? Pega essa velocidade e joga a zero, a gente ficar com uma expressão para o NPSH que seria a pressão no reservatório que a gente tem, que é a pressão atmosférica nesse caso, menos o termo da pressão de vapor, ambos os termos, né, dividido pelo peso específico, e isso vai estar somando, né, a diferença de altura e as perdas de carga vão estar subtraindo nela, certo?
Então, isso aqui é o que estaria disponível, né, para o fluido poder, para a bomba poder utilizar, ou para a instalação utilizar, para não ter o efeito da cavitação. É quanto a mais em função dessa pressão de vapor. Então, na hora que ele divide por peso específico, ele cria uma alturinha para essa pressão de vapor que ele vai reservar. Tem que ser acima deste tanto, basicamente. Tá? Então, só trocando as variáveis fica mais fácil. A pressão de vapor pelo peso específico vai formar uma alturinha, que a gente chama de altura ATM, né, que seria a altura relacionada à pressão atmosférica atuando sobre a superfície do reservatório, e ela que vai empurrar as partículas de fluido para dentro da bomba, certo? A gente tem uma altura relacionada à pressão de vapor pelo peso específico, e a informação de tabela, a gente vai coletar isso. Tá? A gente tem também a variação de altura, que a gente está vendo aqui, é o Z1 menos Z2. A gente vai inverter isso, vai ficar Z2 menos Z1 e vai trocar o sinal. Então, H delta Z, que é Z2 menos Z1, vai ser a diferença de altura entre a sucção da bomba e a superfície do reservatório. E as perdas vão ser as perdas de carga em tubulação de sucção. E só na tubulação de sucção. Tudo que estiver ocorrendo para recalque, não faz a menor diferença para esse cálculo aí. Certo? Então, esse é o tal do NPSH. E aí o que acontece? Quando a bomba estiver atuando, e nos gráficos dos fabricantes, vamos abrir lá, catálogos, pegar aulas, máquinas de fluxo, catálogos, só para mostrar aqueles catálogos que a gente já tinha visto antes, a gente tinha, além das curvas, né, de potência por vazão, de altura manométrica por vazão, a gente tinha outras curvas associadas juntas, de todas essas, que eram essas curvas aqui, ó, do NPSH em metros, né? E aqui, ó, nessa abscissa, né, o termo da vazão. Esse NPSH, que é em formato fabricante, a gente dá um nome um pouquinho diferente para ele, certo? Que já que é o NPSH que a bomba vai requerer para que não ocorra a cavitação, ele vai ser chamado de NPSHR, quanto que a bomba precisa. O NPSH sozinho, né, sem o R no final, é quanto que a instalação tem. E o NPSHR vai ser quanto que a bomba vai requisitar. Tá? E aí, qual que é a ideia? Conforme a vazão vai aumentando para a instalação, você tem uma certa quantidade de altura disponível e para a bomba você vai tendo essa altura requerida aumentando com a vazão, certo? Porque maior vazão, maior velocidade de pressão cai, certo? E então o fabricante informa essas curvas aqui para a gente, justamente para dizer, olha, na hora que você for fazer essa instalação, fica gaiato para manter essa altura aqui em metros na entrada da bomba, disponível para poder operar, porque se estiver acima dessa curva aqui, ok. Se estiver em cima nela, já está dando problema. Se estiver abaixo, você está certo? Porque sua instalação vai ter problema. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, o que a gente faz é basicamente sempre manter, né, a altura disponível maior que a altura requerida. Então, no livro do Fox, por exemplo, ele até acrescenta um A, que é o da instalação, tá? E aí essas curvas do NPSHR, né, normalmente é o fabricante ensaiando. Como que ele ensaia? Ele vai variando a vazão na entrada da bomba, para diferentes pressões e rotações, etc. E vai com um vacômetrozinho avaliando o valor da pressão. Na hora que a pressão chega na pressão de saturação, para aquele fluido, ele vai lá e marca pontinho, opa, está captando aqui. Então tem que manter vazões menores que isso, certo? Então o que acontece? Na hora que a gente vai avaliando o comportamento da curva, é o que ele está dizendo aqui no texto, né? O NPSH vai diminuindo com o aumento da vazão, já que notem, né? O NPSH aqui, o efeito da vazão para ele existiria aqui, certo? Mas no cálculo em si, para ele estagnado, ele daria um valor máximo, na hora que tem alguma velocidade aqui escoando, né? Essa NPSH disponível ele vai caindo, certo? Enquanto para a bomba, com a maior velocidade, mais ela vai demandando
de altura para poder não ter a captação, certo? Então, é necessário, para que não ocorra a captação, que o NPSH disponível na instalação seja maior que o NPSH-R, certo? Se tiver algum ponto onde isso não vai ocorrer, você não pode, você vai ter o efeito da formação da bolha de vapor, e uma vez que a bolha de vapor se formar, ela vai implodir, certo? Quando a gente não tem a curva de fabricante, e vamos dizer assim, a gente estiver trabalhando com um fabricante bem ruinzinho, ou se for um rotor que a gente não ensaiou, não tem informações da curva do NPSH-R para ele, por algum motivo muito bizarro, tá? Vamos dizer que comprou de algum fabricante de outro país, chegou lá os gráficozinhos da curva do equipamento, mas veio sem a curva por algum motivo, certo? Existe uma maneira, não lá muito boa, da gente estimar esse NPSH-R, tá? Que é basicamente em função desse coeficiente de captação aqui, vezes a altura manométrica da instalação. Tá? Como que funciona? Se a gente pegar posições próximas do ponto de maior rendimento, certo? Da bomba, a gente pode estimar que esse coeficiente de captação ele pode ser calculado em função dessa constante que vai multiplicar essa velocidade específica aqui, ó, certo? Elevada a 4 terços. Essa velocidade específica, por sua vez, nada mais é do que o número de rotações que a gente vai ter para a bomba operando, a vazão dela elevada à raiz, né, ou 0,5, e a altura manométrica do denominador elevada a 4 terços, ou perdão, 3 quartos, certo? É uma equação prática, ou seja, a gente tem que entrar com o N em RPM sempre, e essa vazão aqui em metros cúbicos por segundo, para poder utilizar essa constante aqui. Ó. Para unidades inglesas, tá? Vai aparecer uma outra constante, etc., mas a gente não vai ficar trabalhando com ela. A gente está trabalhando no sistema internacional, que é o nosso mundinho aqui nosso. Tá? E a coisa é só fazer a troca das variáveis e chega para poder utilizar a equação. Um monte mais fácil. Tá? Então, qual que é a ideia? Pegando os dados, né, para o ponto de maior rendimento da bomba, em função da rotação, a vazão que ela tem lá, a altura manométrica que ela vai estar fornecendo, a gente calcula essa velocidade específica, usa ela para calcular o coeficiente de captação, multiplica pela altura manométrica e vai chegar num estimado dele CNPSHR, que não é lá um estimado muito bom. Em alguns exercícios para frente, se a gente quiser testar, a gente vai ver que o estimado e o real pode diferir um pouquinho. Tá? Pode pegar até uma curva de fabricante e fazer a comparação. Né? Pega, por exemplo, essa aqui, ó. Pega o ponto de maior rendimento dela, que seria aqui, ó, 74%. Para a altura que ela vai ter aqui, para a vazão que ela vai ter aqui, ó, vai lá, calcula o N, né? A rotação é valor fixo aqui para a gente, ela é de 1750. Então, teria as informações todas aqui, a gente pode comparar com a captação para algum ponto aqui, ó, de mesma vazão, para ver qual que seria a altura que ele daria para a gente. E notem, né? Aqui é para um ponto só, para os outros, né, a gente fica como é que fala? Desfavorecido. Depois a gente faz essa continha aqui, só para desencargo de consciência. Tá? Vamos seguindo a matéria por enquanto. E aí o que acontece? Quando a gente vai relacionar, né, o NPSH com o NPSHR, a gente volta lá na equação do Titio Bernoulli, onde a gente tinha lá tudo para o reservatório, né? Reservatório até a bomba. Então pegava lá o que a gente tinha lá no reservatório, vamos mais para trás, a gente pegava a expressão aqui própria, certinho, onde o ponto 1 está aqui, o ponto 2 está aqui na sucção, certo? E o que a gente vai fazer? Para poder reorganizar, tá? A gente pega as pressões de sucção, vou juntar aqui dos reservatórios, vai pegar aqui as alturas, vai aproximar, vai juntar os termos, né? Vai passar o Z2 para cá, vai ficar negativo aqui, desse outro lado. As perdas a gente vai passar para o lado de cá também. E vai sobrar desse outro lado, basicamente, a variação da energia cinética. Então, velocidade em 2, velocidade 2 ao quadrado sobre 2g eu deixo aqui, velocidade 1 ao quadrado sobre 2g eu vou deixar aqui também. Então, o que vai acontecendo aqui? Nesse pedacinho dos termos aqui, ó, que antes a gente tinha, vamos dizer assim, tinha reservado para descrever o NPSH,
Nesse terminho aqui, ó, a gente tem basicamente o que seria a variação de energia cinética para o escoamento, que a gente vai dar o nome de ADIN, ou altura dinâmica, para a gente. E o restante dos termos para a gente é basicamente o NPSH, onde é basicamente diferença de pressão, a gente tem reservatório de sucção, a diferença de altura, o ΔHZ, negativo aqui para a gente, e as perdas de carga para a gente. Então, o que tem que acontecer? Já que no NPSH a gente não está levando em consideração como é que fala? O termo dessa variação de energia cinética, então essa altura dinâmica, a gente vai somar ela ao NPSH que está sendo requerida pela bomba, certo? E esses dois valores somados, eles vão ter que ser menores que o NPSH, porque senão vai ter captação. E é basicamente com essa expressãozinha aqui que a gente vai fazer os dimensionamentos, tá? Os problemas que a gente vai fazer. Certo? Uma maneira, por exemplo, ainda na parte de projeto, para a gente garantir que não vai ter a captação, é a gente posicionar a bomba da maneira correta. E para fazer esse posicionamento, o que a gente fazer vai ser pegar essa expressãozinha aqui do NPSH maior que a altura dinâmica mais o NPSHR e vamos abrir ela de novo. Opa, não sei por que esse termo aqui está aparecendo. Deixa eu fazer o seguinte, só para... Deixa aqui. Propriedades, reduz isso aqui, pronto, agora apareceu o termo todo, tá? Agora aqui em cima que tá agarrando. Teams. Por aí vai. Então, substitui a expressão do NPSH pela altura manométrica da pressão atmosférica, da pressão de vapor, que teria aqui, altura relacionada à variação de altura, as perdas, e eu vou fazer vai ser pegar esse termo aqui da altura e vou isolar ela de um lado. Então, esse termo passa para cá, esse aqui passa para cá, esse aqui passa para cá, esse aqui fica, né? Esse aqui passa para cá, a gente vai ter uma expressão desse tipo aqui, ó, onde a gente vai ter só os termos relacionados à altura, do posicionamento entre a bomba, entre o reservatório de sucção e a sucção da bomba, certo? E aqui os outros termos todos relacionados às alturas. Nota que está praticamente tudo positivo aqui, exceto esses dois termos, tá? E aí a gente fazer uma troca de sinal. E aí para inequações, quando a gente faz a troca de sinal, né, multiplica menos 1 de um lado do outro, a gente inverte o sinal desse termo também. Então, a nossa altura, ou a variação de altura de teria para instalação entre Z1 e Z2, ela vai ter que ser menor ou igual a o resultado dessa expressãozinha aqui, ó, certo? Onde a gente teria basicamente a pressão por unidade de peso do escoamento para como termo positivo, os outros todos vão ser negativos. Então, quanto maior for os outros termos, né, mais fácil vai ser de cavitar. Então, esse termo daqui vai ter que fornecer, né, vamos dizer assim, a coluna de fluido necessária para que não tenha cavitação em função dos outros termos, tá? Uma dúvida, gente? E aí, ó, onde que encontra o valor da pressão de vaporização da água? Nessa tabela que tem, tá? Tem outras tabelas termodinâmicas também, às vezes dá um valor melhor. Peguei essa tabelinha aqui do Djalma, coloquei aqui pra gente, onde já tem a maior parte dos problemas que a gente vai fazer do livro dele, né? Já temos a densidade aqui dada em função de densidade relativa, ou seja, pegou o valor da densidade do fluido para essa temperatura, dividiu ele por 1000, que é a densidade da água, 4 graus Celsius, e ficou a densidade relativa aqui. Ou seja, quando a gente for utilizar esse valor, a gente vai multiplicar ele por 1000, e esse valor aqui da tensão está dado por quilograma por centímetro quadrado, só que é quilograma força. Lembra que o F ele fica, vamos dizer assim, ele fica suprimido, só para dizer que é quilos, né, por unidade de área, exercendo pressão em função do peso dele, tá? Mas basicamente essa aqui é a ideia. Tem os valores das pressões por unidade de peso, para diferentes temperaturas e tem uma densidade para diferentes fluidos. Certo? Então vamos dar uma olhadinha nesse probleminha para a gente poder fazer, tá? Deixa eu abrir aqui. Abrir um novo documento. Por enquanto eu vou deixar isso aqui assim.
Fazendo a aula de alguém aí para amanhã, quem sabe? Vamos alargar nosso layout. E vamos colocar o nosso probleminha aqui. Opa! Cadê? Certo? Pegamos a figura, damos um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente poder trabalhar com ela. Certo? Ela fica gigantesca, a gente diminui. Deixa eu ver mais um pouquinho. A gente vai trabalhar depois dela. Esse microestranho que só atrapalha. Então temos lá um problema onde ele vai dizendo para a gente o seguinte, ó. A bomba da figura abaixo deverá trabalhar no ponto A. Então tem, na verdade, uma bomba que não está sendo mostrada, que não faz diferença, mas as curvas de operação dela são as curvas da bomba, tá? A gente vai ter aqui, ó, para diferentes diâmetros, né, 10,5 polegada, 11,1/4 de polegada, etc. Para diferentes diâmetros, ele está falando para a gente qual que é a altura em metros, em função da vazão que está sendo fornecida para a gente em galões por minuto. Tá? Cada galão, assim, já viram aquelas latinhas de tinta pequenininha? Aquilo ali é um galãozinho, ele tem 3,6 alguma coisa litros, certo? E ele está falando, ó, isso está multiplicado por 100, logo a gente for pegar os valores aqui, tá? Então, na hora que ele fala que opera no ponto A, aqui, para instalação, aí o que vai acontecer é que ele vai ter que vencer uma altura de 160 metros e a vazão dele vai ser de 1.600 galões por minuto, tá? Porque o valor que a gente tem aqui, a gente vai ter que multiplicar por 100, esse denominador aqui, tá? Então é isso mesmo, a altura é 160, a vazão 1.600 galões por minuto, e fala o seguinte, o que a gente está bombeando é a água que vai estar a 80 graus, então, opa, se é a água a 80 graus, já vou pegar lá na tabela de pressão, né, quem que vai ser a densidade, quem que vai ser a pressão de vaporização para o fluido aqui, que já vai ser útil, tá? Ele fala que a pressão atmosférica para a gente é 1,3, né, quilogramas força por centímetro quadrado, em que a posição, aí pergunta para a gente, em que posição, em relação ao nível da água do reservatório de captação, devemos instalá-la, certo? Então ele quer basicamente que a gente pegue pegue as informações que foram dadas no problema para a gente e ache, né, qual seria a altura para instalação da bomba. Então o que nós vamos fazer, acho que eu até vou deixar centralizado aqui. Ser basicamente pegar a equação lá, de cavitation, a gente acabou de ver para essas alturinhas aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui o problema, pedir a altura de instalação de bomba é essa equação que a gente vai usar. Igual avaliar Bernoulli, a gente usa Bernoulli. Pronto. Então, é essa expressão que a gente vai trabalhar. A diferença entre Z1 e Z2, já vou até cortar aqui, vai ficar só ΔHZ mesmo, para a gente poder trabalhar. E o que a gente vai fazer vai ser basicamente avaliar cada um desses termos aqui separadamente, depois somar tudo. Então, o primeiro nosso, essa altura aqui, relacionada à pressão atmosférica, ele informou qual que é a pressão para a gente. Então, ele não vai dar trabalho para a gente calcular nada. Então, vai ser pressão aqui, ATM. Pelo peso específico, né, que é densidade vezes gravidade, vou deixar separadinho aqui. A gente fazer umas transformações de unidade. E ele fala para a gente, olha, a pressão que foi fornecida aqui
ela vai ser de 1,03 kg força por centímetro quadrado. 1,03 kg força por centímetro quadrado. Certo? E a densidade? Aí vamos lá na tabelinha para poder pegar ela. A água está a 80 graus. Então, a 80 graus, a densidade dele em SG é 0,972. Eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 1.000 kg por metro cúbico para chegar na densidade, ou seja, vai ser 972. Então, vai ser 972 kg, né, por metro cúbico. Isso vai estar multiplicando a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo? E agora vamos brincar um pouquinho com as unidades. A primeira unidade que eu vou querer transformar vai ser esse quilograma-força. Cada 1 quilograma-força, ele equivale a 9,81 newtons. Certo? Porque é a força que 1 quilo, né, cria. Então já está aí bonitinho. O outro é o centímetro quadrado, né? Passei ele para metro cúbico. Oh, perdão, metro quadrado. Pega aqui. Faço sinalzinho, multiplicação. Opa, mais um para frente. Tá ajudando, hein? O centímetro quadrado está aqui no denominador, né? Já que está dividido no numerador. Então, vou colocar ele aqui para ele se cancelar. Vou colocar a unidade para a qual eu quero chegar aqui no lado oposto. Então, em cada 1 metro quadrado, a gente tem 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Essa é basicamente a ideia. Pronto, agora para fazer as contas. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Numericamente, o 9,81 vai cancelar com esse 9,81 aqui. Então, quanto que vai precisar fazer? E olha o que vai acontecer. Aqui, ó, eu vou estar multiplicando por 10.000 e depois dividindo por 972. Então, o númerozinho vai basicamente aumentar um pouco, né? Vai ganhar uma casa decimal e alguma coisinha. Tá? Então, deve dar 10, alguma coisa metros. Pegando a calculadora aqui pra gente. A gente vai ter 1,03 vezes 10 elevado a 4 e divide por 972. Vai dar 10,596. Então, 60 metros. Tá? Essa seria a altura, né, que a pressão atmosférica estaria exercendo, né, sobre a entrada da bomba. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o vapor de água, ou essa altura aqui para o vapor, que é o que eu preciso reservar para que a pressão fique sempre acima dela. Então, essa pressão aqui para vapor, ela vai ser aí da mesma tabela, tá? Para 80 graus, a pressão, eu posso ler ela em milímetros de Hg, então já criei a variação, né, de quilogramas por centímetro quadrado, só pega esse aqui, 0,4828, seria a pressão de vapor, certo? Vou dividir pela mesma densidade, pela mesma gravidade, fazer as mesmas trocas de sinais aqui, então basicamente eu vou só substituir a conta aqui na HP. Ou constante, né? 1,03 eu passo por 0,4828 e mando calcular. Vai dar para a gente 4,967, ou seja, 4,97 metros. Então, desses 10 aqui, eu preciso de pelo menos 5, né? Para que não ocorra esse efeito de captação, só para manter a pressão acima da pressão de vaporização. E agora vamos avaliar as perdas. Certo? Ele fala que na sucção essas perdas aqui valem 0,3 metros. Então foi fornecida para a gente, sem graça. Né?
nem precisamos calcular, né, utilizando as equações da Sears e outras coisas mais. Já foi dado aqui pelo enunciado, então, certo? Altura dinâmica aqui. Ele não fala, né, nada sobre os diâmetros de sucção, etc. Então, normalmente, quando não fala nada, essas velocidades a gente pode desconsiderar elas, porque elas vão ser pequenas em relação ao resto. Então, como ele não deu os diâmetros das tubulações, etc., embora a gente possa encontrar lá pela equação do Forchheim, por exemplo, ou pela velocidade econômica, como vai dar um número muito pequenininho, né? Se fosse, por exemplo, a sucção, né, 1 metro por segundo, seria 1 elevado ao quadrado, divide por 2 vezes o g, 9,81. Então, ele daria, por exemplo, a gente 5 vezes 10 a menos 2. Então, daria 0,05. 0,005. 0,05, beleza. Isso. Então, muito pequenininho, a gente pode desprezar ele, tá? Então, esse termo daqui a gente não vai mexer com ele por agora. E a gente precisaria encontrar o NPChr, requerido pela bomba. Tá? Vou deixar o dinâmico aqui, ó. Falar que ele vai ser aproximadamente 0. Esse me adora, hein, bicho. Vou aproximar ele de 0. Certo? Se o enunciado quisesse que a gente calculasse ele, daria as velocidades, daria os diâmetros, por exemplo, a gente calcularia. Tá? Agora, esse NPChr, a gente vai calcular ele basicamente em função, já que a gente não tem a curva do... temos sim. Aqui, ó. Opa. Assim. Aqui no gráfico, olha o que ele forneceu para a gente, tá? Essas curvas aqui na parte de baixo, elas são curvas do NPChr, certo? É o que a bomba está pedindo. Então ele fala, ó, que nessas posições aqui eu vou precisar de 8 metros, nessas posições aqui eu vou precisar de 13, nessa daqui eu precisaria de 14, tá? Então, opções. O nosso ponto A, ele não está passando imediatamente por cima de nenhum ponto aqui, ó, nas curvas do NPSH R. Então, o que eu posso considerar? Eu posso considerar o valor que está mais próximo a ele, né, em função da segurança, certo? Ou eu posso, de repente, fazer uma... Como é que fala? E vir aqui numericamente pensar, opa, daqui até aqui a minha distância, né, que seria aqui, ó, 8 metros, aqui 13 metros, de um para o outro, a minha distância aqui está de quanto? Está meio quadrado. Deixa eu fazer o seguinte aqui, só para dar um zoom maior, sem atrapalhar o problema. Já estão acostumados a usar um pente, né? Fazer um monte de coisa. Mesmo esse pente novo, que é um pente ruim para danar. Um pente que não penteia. Vou dar o zoom aqui, ó. E o que acontece? Deixa eu marcar aqui, formas. Daqui seria o valor 13. Daqui seria o valor 8. Vamos colocar isso aqui menos espesso. Vamos colocar uma cor que a gente consiga deixar diferente. Certo? A gente tem basicamente aqui, ó. Opa, é no ponto A, né? Só arrastar aqui. Beleza. Aqui seria 13, aqui seria 8 para a gente. Certo? Ele está bem aqui, ó. Entre um e outro, se eu for olhar em questão de divisões, colocar bem aqui no cantinho, eu teria exatamente aqui, ó, coincidindo. Eu teria 3 quadrados e um pouquinho. Certo? Que seria a distância total. Então, seria 5 para esses 3 e um pouquinho.
certo? E minha distância que eu tenho aqui não é nem de 1. Então, se eu fizesse uma regrinha de 3, esses 3 um pouquinho, por exemplo, para a gente, daria em torno de um 11, meio, 12, uma coisinha assim, né? Por esse NPSH, uma maneira da gente estimar. A outra que a gente pode fazer é pegar o valor 13 cheio para ficar em função da segurança. Mas 11, meio, 12 seria a resposta assim, mais correta para o problema. Tudo bem aqui, gente? Ou até aqui? Então, eu vou optar por pegar a curva de 13 aqui, embora desse um valor menor, esse NPSHR. Vou falar que ele vai ser aproximadamente 13. Vou colocar aqui ó, uma justificativa. Certo? Lembrando, né, que a gente desprezou o H dinâmico. Então, um pouquinho de segurança a mais a gente pode colocar. Desprezado. Com S ou com Z? Despreza com Z. Despreza com Z. Sabia. Despreza. Certo? Com esses dados todos, agora é só fazer a conta. Com certeza não vai dar, né? Que só o NPSH requerido ele é maior que, o, que a altura manométrica aqui, né? Vamos fazer essa continha aqui. Para saber o posicionamento da bomba, ela vai ter que ficar abaixo do reservatório, provavelmente. Então, esse aqui é 10,60. A do vapor é 4,97. Essas perdas aqui é 0,3. O dinâmico a gente zerou. Isto. X. Zerou esse. E esse daqui ficou com 13 metros. 13 metros. Certo? E aí, continhas. Esse valor aqui pra gente vai dar 10,6 menos 4,97 menos 0,3 menos 13 vai dar menos 7,67 metros. O que isso aí quer dizer para nós? Basicamente é que, quando a gente estava avaliando, né, essas alturas de posicionamento da bomba, o nosso ΔZ está vindo aqui de Z1 para Z2, certo? Ou seja, estava nessa configuração aqui onde a bomba estava acima do reservatório. Quando esse valor é negativo, é que na verdade a nossa bomba tem que estar abaixo do reservatório, certo? Quão abaixo? 7,67 metros. Então a gente vai ter, pega o pente de novo, tá? Mas agora vou fazer um desenho bem fuleiro, mas basicamente para a gente teríamos o reservatório acima, né? Caraca, eu assustei, virou uma forma 3D. Né? E aí, ó, até a bomba, fazer unifiliar, tá? Aqui. Z. Tem aqui a tubulação. Essa bomba vou colocar só como uma bolinha.
Então, o que vai acontecer é que essa bomba vai ter que estar abaixo do reservatório de sucção, desses 7,67 metros que a gente encontrou. Se ela estiver acima disso, ela vai cavitar, mesmo estando, né, bem abaixo da coluna de fluido. Certo? Que lembra, não é ar, é vapor de água. Então, tendo água que a pressão fica muito baixa, vai formar uma bolha de vapor e ela cavita. Então, eu preciso manter ela abaixo, né, dessa condiçãozinha aí, 7,67. Dúvidas? No mínimo, pode ficar mais baixa, né? Mas no mínimo esse valor aqui para não cavitar. Certo, gente? Dúvidas? Vão duvidando aí, ó. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem. Pode ficar para vocês fazerem na hora que a gente faz isso aqui também. Então hoje é quinta. Beleza, um exercício valendo 0,5 mais um, né? Então seria o exemplo 2 de captação. Só criar tarefa para vocês, não vou colocar o enunciado separadinho não, só pegar no material lá. Então vem aqui, máquinas de fluxo. Instalações de movimento. Então vamos adicionar uma tarefa. E vocês vão tentar fazer, tá? Eu ir utilizando aquele grau de... Chama? Aquele grau de captação, para a gente poder resolver. Então, exercício de fixação 2. Coloquei como entrega, né? Então, entrega. O exercício. Fixação 2. Vamos adicionar. Ele está aqui. Vai aparecer para vocês. Vamos abrir aqui. E vamos colocar um textinho aqui para indicar qual é a tarefa. Se eu clicar em editar, ele deve fazer isso para mim, né? Porque a dificuldade é muita. Falou fazer o exemplo 2, o segundo exemplo. De cavitação na apresentação de slides sobre os sistemas de instalação, sobre as instalações de bombeamento. Então, tá aí, valendo meio pontinho só. Tarefas, exercício, Pronto mesmo. Envio on the line, carregamento de arquivo. Ô, gente, não manda zipado para mim, tá? Eu tenho que baixar para depois ver. Atrasa muita correção das coisas. Eu já não sou muito pontual nisso, infelizmente. Aí que? Isso aqui é entrega. Semana que vem, se na aula de quarta-feira, que a gente vai começar a partir dele. Isso. Quarta-feira, dia 30 de setembro. A gente coloca, né, por padrão no dia antes, à meia-noite. Mesma coisa. É agosto.
Eu estou colocando até errado. Dia 4, dia 2 aqui, seria quarta-feira, nossa aula. Então, terça-feira, seja 1º de setembro, agora sim. Eu estava colocando para mês que vem. Certo? Disponível a partir de agora. E notificando todo mundo que isso foi alterado. Então, basicamente, vocês tentarem fazer esse probleminha aqui, ó. Certo? Opa. Que aí ele é bem simplesinho de fazer. Basicamente, vocês vão trabalhar esse efeito da captação, né? Utilizando o NPSHR, né? Estimado em função do coeficiente de captação. Tá? Basicamente isso. Alguma dúvida, gente? Para a gente finalizar nossa aula. Aqui. Leandro, tem uma dúvida sobre o relatório do laboratório de fluidos mecânicos. Vamos corrigir. Pessoa tem que corrigir a altura do vapor. A gente corrigiu. Um instantinho, tá, gente? Opa. Opa. Então, a de vapor a gente corrigiu. Pegou lá em quilograma-força centímetro quadrado, já aplicou os coisinhos aqui para fazer a correção, já chegou aqui no valor. Certo? Professor, acredita? Seu áudio. Aí na frente tem que mudar esse HTM. Tem 2 HTM. 2 HTM. Ah, tá. Verdade, verdade. É o índice, né? Vapor. Verdade, que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, mudei o daqui, mas esqueci de cá. Isso acontece muito nos Ctrl+C, Ctrl+V que eu faço. Ah, obrigado. Eu achei que não tinha corrigido. Ah, já vi. Eu tenho uma dúvida sobre o relatório do laboratório mecânico. Eu também, tranquilo, professor. Isso aí. Qual que é a dúvida? Vocês estão para entregar o de viscosidade, né? Para amanhã. A dúvida era sobre a propagação de certeza. Aham. Eu não estou sabendo calcular ela. Do tipo A ou do tipo B? Não, aquela última. Só para propagar? Tranquilo. Isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pega aqui. Só mostro, né? Beleza. Soltar umas linhazinhas lá. A expressão da propagação de certeza, se eu bem me lembro, se eu me lembro, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Prata com sigma, né? Para certeza. Aí tem gente que trata como U, depende muito da fonte. Então, por exemplo, para a função nossa, que seria a viscosidade, tá? Colocar como F, seria a grandeza que a gente vai medir. Depois a gente troca. Aí vai ser uns raiz. Primeira raiz. Caceta. Raiz primeiro. Aqui dentro um somatório. De um I igual a 1 até N. Aí abre os parênteses maroto aqui, ó. Certo? Esse parênteses aqui nós vamos elevar ele, por sua vez, ao quadrado. Pronto. E aqui a gente tinha uma derivada parcial dessa variável qualquer que a gente queria, ou dessa função que a gente queria, que seria f, né? Para cada uma das variáveis que a gente tem como dependência, que são x e y, certo? E aí multiplicava por incerteza do tipo C, né? Para aquela variável, xi. Deixa assim só para marcar. Certo? Essa aqui é a... Nossa, vamos ver.
certo? É a expressãozinha genérica que a gente tem lá, tá? E aí o que acontece? Para o nosso probleminha, para a gente poder resolver, a gente tem que lembrar que a viscosidade, tá? Vou deixar aqui reservado, mas a viscosidade que a gente tinha para o nosso problema, a gente tinha uma expressão para poder calcular ela, não tinha? A viscosidade, ela ia ser dada em função de quem? Basicamente do peso, né? Então, massa da esfera vezes gravidade, menos o termo do empuxo, né? Então, densidade do fluido, a gravidade, né? O volume da esfera, vou colocar como V. Não, vou colocar aqui como volume direitinho. Divide isso aqui pela... Dificuldade, hein? Divide isso aqui, né? Pelo 6π. 6π raio da esfera, né? E a velocidade dela. Lembrando que a velocidade vai ser basicamente a distância que a esfera percorreu no tempo, tá? Só troquei aqui esse efeito aqui da velocidade. É o seguinte, vou quebrar ele em partes, tá? Velocidade no tempo, você joga para cá. Vou quebrar isso aqui em distância por tempo, e aí, no final das contas, isso aqui vai virar tudo isso aqui, com a distância aqui no lugar da velocidade, e um tempo, né, multiplicando esse termo todo aqui, que simplesmente estava aqui no denominador, eu joguei ele aqui para o numerador, né, multiplicando, e está multiplicando todos os termos. Tá? Então, eu já deixei ele em evidência. Então, essa aí é a nossa expressão para a viscosidade, e o que acontece? Para o nosso experimento, né, foi fornecido um monte de informações, como distâncias fixas, dá uma incerteza para a distância para a gente. Embora ela exista, a gente não está avaliando ela. Incerteza para a medição da densidade existe, a gente não está avaliando ela. Para a massa da esfera também não. Para a gravidade também não. Para o volume da esfera menos ainda. A única coisa que a gente vai adotar, que vai existir em incerteza, vai ser justamente o termo do tempo. Então, para a gente, essa expressãozinha aqui, ó, ela vai ficar basicamente como sendo uma derivada de um termo só, que vai ser uma derivada para a viscosidade, certo? Onde a gente vai fazer uma derivada para a viscosidade em função só da nossa variável tempo, em função de incerteza, vamos colocar do tipo C, né? Para o tempo. E em somatório vai ter, né? Que é só um termo só. E na hora que eu pego esse termo e levo ao quadrado, né, e tirar a raiz, vou Ctrl Z aqui. Deixa eu pegar Ctrl C. Tá. Nosso somatório fica em função disto. Aqui, na hora que eu tirar a raiz, vai sumir o termo do quadrado, Ctrl X. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Pegar essa expressão aqui, ó, derivá-la em função do tempo, né? Ou seja, esse bando de constante aqui vai entrar no lugar dessa derivadinha aqui, e a gente vai multiplicar ela pela incerteza do tipo do tempo. Do tipo C para o tempo. Então, vai basicamente ver isso aqui, ó. Certo? Essa expressão aqui vai servir para a gente calcular a incerteza da viscosidade. Alguma dúvida aqui, gente?
A gente só vai estar propagando para o tempo mesmo. Não vai ter nenhuma outra variável que vai estar influenciando. Se tivesse, né, a gente pegaria a derivada parcial em função das outras variáveis. Por exemplo, a densidade aqui, por aí vai. Entendido? Brigadão, professor. Ah, colocou aqui? Já era tarde, nem vi. Por nada. Professor, posso tirar uma dúvida sobre o resultado? Pode? Posso compartilhar minha tela? Pode. Deixa eu parar de compartilhar a minha. Eu vou parar a gravação também, só para não, sei lá, às vezes se sente constrangido. Sim, parar de gravar. Tá vendo? Tô vendo. Ah, eu estou me vendo. Aí eu. Aham. É que esse aqui é a média das viscosidades que eu encontrei. Ok. E eu não bateu com o resultado desse gráfico. Não era esperado que batesse, tá? Ah, beleza. Lembra Essa foi que minha dúvida. esses fluidos, na hora que eu peguei eles para poder fazer a análise deles, eu não peguei vamos dizer assim, eu não peguei algo que seria o médio para o fluido. Porque, como ele fica parado durante muito tempo, ele acaba assentando. Em qual dos dois experimentos? Para todos, né? Todos os fluidos aqui, ó. O que ocorre é que para todos eles acaba assentando e as propriedades podem variar. No do viscosímetro, se a gente fosse olhar o videozinho dele, vou tirar aqui, acho que eu estou gravando no OBS Studio. Tchau, OBS